dia, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Silvia Carla e vou apresentar a vocês sobre as aplicações atuais e as possibilidades futuras da terapia gênica na medicina veterinária. A terapia gênica, ela é uma técnica que ela vem se evolucionando desde a medicina moderna e que ela tem um conceito simples, mas é muito poderoso. Ela consegue modificar o material genético dentro da célula para poder tratar ou até mesmo curar doenças. A medicina veterinária é uma área que ela vem crescendo muito, principalmente em doenças hereditárias, doenças degenerativas e até mesmo no câncer. Na prática, a terapia gênica ela pode atuar em 3 formas. A primeira, inserindo o gene saudável para poder substituir o gene defeituoso. A segunda, inativando o gene causador da doença. A terceira, editando diretamente o DNA usando ferramentas como CRISPR-Cas9, que funciona como uma tesoura molecular, cortando e corrigindo um trecho alterado do DNA. O gene terapêutico ele pode ser aplicado diretamente no organismo, chamado de terapia in vivo, ou nas células retiradas dos animais, que depois são reinseridas, chamadas de terapia ex vivo. Para os genes chegar até as células, ele precisa de um transportador, que chamamos de vetor. Os principais são os vetores virais, como adenovírus e lentivírus, que são vírus modificados para não causarem doenças. Mas também existem métodos não virais, como os plasmídios e nanopartículas, que têm sido usados em pesquisas de nanomedicina, oferecendo mais segurança e precisão. Hoje, os vetores são muito mais controlados e seguros do que nas primeiras terapias realizadas, graças a anos de aprimoramento científico. Esses vírus causam doenças? Na verdade, não. Eles são geneticamente modificados para não se replicarem nem transmitirem infecções, então servem apenas como um veículo para o gene terapêutico. Na medicina veterinária, já há aplicações reais em andamento. Em cães, por exemplo, a terapia gênica tem sido utilizada em casos com distrofia muscular de Duchenne, restaurando parcialmente a proteína muscular com a técnica de CRISPR. Em caso de hemofilia B, ela permitiu a produção do fator de coagulação que antes era ausente. Já na oncologia, estudos da USP mostraram que uma terapia gênica combinada conseguiu reduzir tumores de melanoma em cães e camundongos, aumentando a sobrevida desses animais. Em gatos, há terapias experimentais de doenças oculares hereditárias com resultados promissores. E em cavalos, a terapia gênica tem sido utilizada para a regeneração de doenças degenerativas articulares. Essas terapias já são usadas em clínicas veterinárias? Não, ainda não. A maioria está em fase experimental, aplicada em universidades, centros de pesquisas, mas os resultados já mostram grande potencial para o uso clínico futuro. Em animais de produção, como os suínos e bovinos, a terapia gênica é aplicada principalmente no foco do melhoramento genético e na resistência das doenças. Por exemplo, os suínos eles já foram modificados para serem compatíveis com transplantes para humanos, e há casos disso em que houve uma cirurgia de transplante de um rim de suíno em um humano, o que chamamos de xenotransplante. Bovinos estão sendo estudados para poder aumentar a resistência de infecções e melhoramento na produção de leite. Para o futuro, as possibilidades incluem combinar terapia gênica com imunoterapia, como as células CAR-T, adaptadas à veterinária. Usar terapias epigenéticas, que controlam a expressão do gene sem mudar a sequência do DNA, e também integrar a nanotecnologia, com nanopartículas que entregam genes de alta precisão. E o que seria essa terapia epigenética? É uma terapia que modifica a forma como os genes se expressam sem mudar a sequência linear do DNA, podendo ativar ou silenciar genes envolvidos em doenças. Apesar de todo esse avanço, há desafios dentro da terapia genética. É difícil controlar por quanto tempo o gene inserido vai funcionar. Podem ocorrer mutações indesejadas, chamadas de off-targets, e risco de respostas imunológicas do organismo ao vetor. Além disso, as aplicações em larga escala ainda são caras e complexas para o uso rotineiro em pets. Por que continuar pesquisando se há riscos? Porque cada geração de pesquisas tem tornado a técnica mais segura e precisa. Hoje, já é possível editar genes
com quase total controle, e os benefícios superam os riscos de muitas doenças graves. Oi, eu vou falar de estudos e casos reais da terapia gênica em animais. A terapia gênica é uma técnica que busca corrigir defeitos genéticos ou modificar expressões de genes diretamente nas células de um organismo. Em vez de tratar apenas os sintomas de uma doença, a ideia é tratar a causa, atuando no DNA. Na medicina humana já é uma realidade para algumas doenças raras. Na veterinária já está acontecendo, mas ainda de forma experimental e limitada a pesquisas e casos controlados. Por exemplo, cães com hemofilia, uma doença genética que afeta a coagulação. Já foram tratados com terapia gênica usando vetores virais, principalmente o AAV. Em vários estudos, esses cães voltaram a produzir o fator de coagulação que faltava e muitos ficaram anos sem apresentar crises hemorrágicas. Outro exemplo vem de gatos com doença renal crônica. Pesquisadores aplicaram uma terapia gênica que faz o próprio corpo produzir eritropoetina, o hormônio responsável por estimular os glóbulos vermelhos. Os animais apresentaram melhora na anemia, mostrando que essa técnica pode ser uma alternativa aos tratamentos convencionais. Além disso, existe uma linha de pesquisa muito interessante voltada para o controle reprodutivo dos felinos, usando terapia gênica para aumentar os níveis de hormônio chamado AMH e pedindo a ovulação sem necessidade de cirurgia. Na pecuária, o foco é um pouco diferente. Em vez de tratar doenças, é usada para melhorar características produtivas, aumentar a resistência a doenças. Por exemplo, já existe porcos geneticamente editados para resistir a um vírus respiratório grave e bois com genes alterados para desenvolver massa muscular. Mas apesar dos avanços, ainda há muitos desafios. O custo dos tratamentos é alto, a regulação é rigorosa e ainda existem dúvidas sobre a segurança a longo prazo, como possíveis defeitos colaterais, gênicos e imunológicos. Em animais de produção, há uma questão de ética e de aceitação pelo consumidor. Mesmo assim, o futuro é promissor. A terapia gênica tem potencial de transformar completamente com o tratamento de doenças de animais e também pode contribuir para o bem-estar, a produtividade e até para pesquisas que beneficiam a saúde humana. Então, podemos dizer que a terapia gênica na medicina veterinária já é uma realidade em alguns casos, mas ainda caminha para se tornar uma prática comum. Então, estamos vivendo em fase de transição, onde o futuro e a realidade começam a se encontrar. Olá, bom dia. Meu nome é Sofia e eu vou falar sobre os desafios científicos e éticos na terapia gênica. A aplicação de terapias que envolvem a entrega de material gênico em indivíduos animais produz, ao mesmo tempo, desafios científicos de alta complexidade e dilemas éticos de natureza profunda. O avanço técnico, ainda que notável, caminha acompanhado de questionamentos sobre a segurança, a previsibilidade biológica, a responsabilidade social e os limites morais. Entre os principais pontos críticos estão os problemas de segurança genômica, imunogenicidade, durabilidade da expressão gênica e impactos éticos e regulatórios associados à manipulação do material hereditário. A segurança genômica é uma das preocupações mais recentes, embora vetores como AAV sejam descritos como predominantes episomais, ou seja, não integrados. Estudos em grandes animais demonstram eventos de integração no genoma hospedeiro e expansões clonais de células transduzidas. O trabalho clássico em cães com hemofilia relatou 1.741 eventos de integração, alguns próximos a genes relacionados ao crescimento celular, ainda que sem a formação tumoral observada durante o período do acompanhamento. Assim, os autores concluíram que os tais resultados apoiam o desenvolvimento clínico, mas enfatizam a importância do monitoramento ao longo do prazo por possível genotoxicidade. Um editorial sintetizou poeticamente essa preocupação ao afirmar que o vírus atua como um hóspede persistente, não como um invasor. Lembrando que, apesar de não ser um vírus patogênico clássico, a presença duradoura de DNA vetorial pode gerar consequências imprevisíveis ao longo do tempo. Em termos práticos, protocolos clínicos que empregam os vetores desse vírus em animais devem prever planos robustos de vigilância prolongada, com biópsias, análises e integração genômica e monitoramento bioquímico, exigências que, inevitavelmente, elevam os custos e a complexidade regulatória.
Outro eixo crítico é a imunogenicidade. A integração entre o vetor e o sistema imune, tanto inato quanto adaptativo, define o sucesso terapêutico. Anticorpos neutralizantes pré-existentes, respostas citóxicas mediadas por linfócitos T ou mecanismos inatos podem reduzir a expressão do transgênese, comprometer a eficácia ou causar toxicidade aguda. Estudos recentes mostram que o mesmo vírus, considerado de baixo potencial imunogênico, pode induzir reações significativas que inviabilizam as dosagens. Estratégias experimentais como o uso de capsídeos de baixa antigenicidade, imunossuperação transmitória e engenharia capsidial direcionada vem sendo testada, mas ainda enfrenta limitações práticas. No contexto veterinário, a diversidade imunológica entre espécies e indivíduos, aliada ao alto custo e riscos de imunossupressão, torna essa variável um verdadeiro ponto de inflexão entre a teoria e a viabilidade clínica. A durabilidade e a variabilidade da expressão do transgênio também se impõem como desafios concertos. Estudos em cães demonstram manutenção de expressão funcional por anos, com resultados clinicamente significativos em alguns indivíduos, mas insuficiente em outros. Essa variabilidade interindividual torna difícil estabelecer metas terapêuticas universais e critérios objetivos de sucesso. Casos clínicos mostram desde benefícios sustentados até perdas precoces do efeito, o que reforça a necessidade de protocolos de seleção criteriosa, definição de metas biológicas mínimas e segmento longitudinal rigoroso. Nas abordagens de edição genômica, a principal preocupação científica recai sobre os chamados off-targets, cortes ou manutenção não intencionais em regiões genômicas distintas daquelas previstas. Esses eventos podem resultar em disfunções celulares, mutações elétricas ou, em cenários extremos, carcinogênese. Embora novas metodologias de alta fidelidade venham reduzindo a incidência desses efeitos, a incerteza permanece, sobretudo em aplicações sistêmicas ou em tecidos de rápida reaplicação celular. O risco se amplifica em casos de edição germinativa, em que modificações poderiam ser transmitidas a gerações futuras, um ponto que ultrapassa a esfera técnica e adentra a ética propriamente dita. De modo geral, a edição somática localizada restrita a tecidos específicos, como a retina ou o músculo, tende a ser mais acessível sob o ponto de vista ético e regulatório, ao passo que a edição germinal permanece amplamente rejeitada por implicar intervenções hereditárias permanentes e potencialmente imprevisíveis. Esses desafios somados configuram o cerne da discussão contemporânea sobre a terapia gênica veterinária, um campo promissor, mas que exige prudência epistemológica e ética. O dilema não se resume ao poder fazer, mas ao dever fazer e, sobretudo, ao como fazer, de modo seguro, responsável e moderavelmente defensável. Uma das maiores entraves na consolidação da terapia gênica veterinária é a dificuldade de tradução entre espécies. As propriedades farmacosintéticas dos vetores de absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção variam amplamente conforme o porte, a fisiologia e a resposta imunológica de cada animal. Assim, um resultado obtido em cães, por exemplo, não pode ser extrapolado automaticamente para felinos, equinos ou espécies de produção. Cada espécie exige estudos específicos de biodistribuição e segurança, o que torna o desenvolvimento de protocolos padronizados uma tarefa quase impossível e onera consideravelmente o tempo e o custo da pesquisa.
Essa complexidade se estende ao monitoramento pós-tratamento, aspecto essencial diante dos riscos de integração vetorial, respostas imunes tardias ou sequências deletérias. O acompanhamento de longo prazo é, contudo, logisticamente desafiador na prática da veterinária, especialmente pela falta de sistemas estruturados de vigilância, pelos custos dos exames e pela adesão variável dos tutores. Estudo em cães que documentaram eventos de integração genômica reforçam a necessidade do monitoramento de décadas, não apenas anos, para que se possa compreender plenamente as consequências biológicas dessas intervenções. As questões regulatórias e de propriedade intelectual também configuram um terreno de incerteza. O marco regulatório global é fragmentado. Enquanto países como os Estados Unidos aprovaram produtos como o Oncept, outros tratam terapias gênicas e edições genômicas sobre a mesma ótica aplicada a organismos geneticamente modificados, impondo restrições severas. Ademais, as patentes sobre os vetores e transgênios frequentemente limitam o acesso e elevam custos, criando barreiras para centros de pesquisa e clínicas independentes. A ausência de diretrizes claras para animais de produção, por sua vez, dificulta a adoção industrial e expõe o setor a lacunas legais. Em termos práticos, isso tudo se traduz em insegurança jurídica para o clínico veterinário e em desigualdade de acesso entre pacientes, dependendo da jurisdição e da política sanitária vigente. No eixo ético, emergem 4 grandes temas estruturantes: bem-estar animal, consentimento, justiça distributiva e impactos ambientais. O bem-estar animal. As terapias gênicas e intervenções da edição frequentemente implicam procedimentos invasivos, cirurgias, biópsias e eletroporação e efeitos colaterais ainda pouco previsíveis. O tradicional princípio dos 3 Ls, substituição, redução e refinamento, demanda uma releitura, pois a criação ou tratamento de animais geneticamente modificados pode gerar novas formas de sofrimento, dependência e cuidados contínuos e vulnerabilidade imprevistas. O consentimento e a autonomia. Animais não possuem agência moral para consentir com procedimentos. As decisões recaem sobre os tutores e profissionais que devem equilibrar risco, benefício e incerteza. A ética clínica exige que a comunicação com o tutor seja transparente. É imperativo esclarecer riscos, duração dos efeitos, possibilidade de falhas e alternativas terapêuticas disponíveis, sobretudo quando o tratamento é experimental e de alto custo. Justiça distributiva. A introdução de terapias de alto valor cria uma divisão simbólica entre os animais de elite, cujos tutores podem custear tais intervenções, e a imensa maioria que permanece fora desse alcance. Essa desigualdade adquire um contorno moral ainda mais agudo quando se trata de animais de produção, nos quais modificações gênicas voltadas à eficiência econômica podem suplantar preocupações de bem-estar e reduzir os indivíduos em instrumentos de produtividade. Outra camada de discussão ética envolve a edição germinal e seus reflexos na biodiversidade. Alterações transmissíveis e descendentes podem modificar as populações inteiras, especialmente se animais editados escaparem ao ambiente natural ou cruzarem com indivíduos selvagens. Em rebanhos, a uniformização genética obtida por engenharia pode, paradoxalmente, aumentar a vulnerabilidade a novas doenças e reduzir a resiliência ecológica. Por essas razões, revisões recentes enfatizam a necessidade de avaliações ambientais rigorosas e de governança científica, prudentemente antes da libertação de organismos editados. Olá, sou o Vitor e vou falar sobre as perspectivas futuras e percepções da comunidade. A pesquisa e o desenvolvimento de terapias gênicas voltadas para animais tem evoluído em ritmos diferentes, dependendo do setor e do modelo de negócios envolvidos. Enquanto boa parte da inovação em genômica e edição genética ainda tem foco principal no impacto humano,
como terapias e vacinas voltadas à medicina humana ou à biotecnologia industrial. Já aparecem sinais claros de crescimento e investimento no mercado veterinário. Esse avanço é impulsionado principalmente por dois fatores: a humanização dos animais de companhia, com tutores dispostos a pagar por tratamentos de alto valor, e um interesse crescente em produtos voltados para animais de produção, buscando maiores eficiência e redução de perdas sanitárias. Dentro da comunidade científica, a percepção é mista. Muitos pesquisadores reconhecem o grande potencial da terapia gênica, especialmente para doenças monogênicas, distrofias, doenças oculares e condições degenerativas, com modelos de animais bem estabelecidos. Mas também destacam os limites técnicos, como imunogenicidade, custo e integração do material genético, além de barreiras éticas e regulatórias. Revisões recentes sobre ensaios clínicos em imunogene, terapia veterinária, mostram progresso constante entre 2017 e 2024, com resultados encorajadores, embora ainda demandam amostras maiores e acompanhamento a longo prazo. No campo empresarial, dois modelos de negócio se destacam: A. Mercado premium para pets, com tutores dispostos a investir com tratamento personalizado e de alto custo, e B. As aplicações industriais voltadas à redução de perdas e aumento de produtividade em larga escala. Startups e investidores estão explorando ambas as frentes, enquanto empresas de longevidade focam no público de animais de companhia. Parcerias com agronegócios miram soluções genéticas para rebanhos. Além disso, os processos regulatórios mais custos e menos onerosos da medicina veterinária comparados aos da humana, tornando o setor ainda mais atraente para a inovação. Por fim, quanto à percepção pública e profissional, as opiniões variam bastante. Estudos mostram que tutores e público geral tendem a reagir de forma mais positiva a terapias que prometem melhorar a qualidade de vida dos animais, especialmente quando a justificativa clínica é clara. Já pesquisadores e profissionais de laboratório são mais cautelosos, priorizam evidência sólida, monitoramento e governança. Veterinários clínicos, por outro lado, demonstram interesses práticos condicionado a custo e a comprovação de benefício real. Uma pesquisa pública em 2025 sobre o conhecimento e a prática de profissionais em medicina regenerativa veterinária confirmou esse cenário. O interesse é crescente, mas ainda existem lacunas importantes na formação e na regulação.